Beleza, galera? Vamos lá, mais uma sessão de resolução de exercícios, agora incluindo o novo conhecimento que a gente teve do módulo de elasticidade de cisalhamento. Começando pelo exercício 3.26 do nosso livro, vamos lá. A haste plástica de acrílico tem 200 mm de comprimento, 15 mm de diâmetro. Se uma carga axial de 300 N for aplicada a ela, determina a mudança em seu comprimento e em seu diâmetro, dado que o módulo de elasticidade do plástico é de 2,70 GPa e o coeficiente de Poisson do plástico 0,4. Então tá bom, vamos lá, botei os dados aqui que a gente vai precisar. A haste sendo aplicada uma força axial de 300 N, né, comprimento de 200 mm. Então a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a tensão disso aqui, né? Então eu sei que tensão é força sobre área, força sobre, como é uma área cilíndrica, no caso aqui é uma circunferência, então é πd ao quadrado sobre 4, então vai ser 300 sobre π vezes 15 mm ao quadrado sobre 4, já sai direto megapascal, vai dar 1,6976 megapascal. Beleza? Próximo passo é encontrar a minha deformação longitudinal, pela lei de Hooke. Eu sei que tensão é módulo de elasticidade vezes deformação. Deformação, então, no caso longitudinal, é a tensão sobre o módulo de elasticidade do plástico. Substituindo os valores, a tensão, a gente calculou, 1,6976 vezes 10 a sexta, dividido pelo módulo de elasticidade que é dado no exercício, 2,7 vezes 10 a nona. Calculando isso, a minha deformação longitudinal é de 6,2874 vezes 10 a menos 4. Tendo a deformação longitudinal, eu já consigo definir quanto foi a mudança do comprimento. Que eu sei que a variação do comprimento é a deformação longitudinal vezes o comprimento inicial. A deformação longitudinal calculamos que é 6,2874 vezes 10 a menos 4, vezes o comprimento inicial, 200 mm. Então houve uma variação do comprimento, né, uma mudança de comprimento de 0,126 mm, ou seja, aumentou 0,126 mm. Próximo passo, calcular qual a variação do diâmetro. Para isso, eu tenho que calcular a minha deformação lateral. E eu consigo fazer isso através do coeficiente de Poisson. Então eu sei que o coeficiente de Poisson é menos deformação lateral sobre deformação longitudinal. E eu sei então que a deformação lateral é coeficiente de Poisson vezes a deformação longitudinal. A coeficiente de Poisson é dado 0,4. E também já encontramos a deformação longitudinal, que é 6,2874 vezes 10 a menos 4. Calculando isso, eu sei que a deformação lateral é de menos 2,51 vezes 10 a menos 4. Por que o menos? Porque eu vou ter uma contração, vai diminuir o meu diâmetro, né? Então eu sei que a variação do diâmetro é o diâmetro inicial vezes a deformação lateral. O diâmetro 15 milímetros vezes menos 2,51 vezes 10 a menos 4, eu vou ter uma diminuição de 3,77 vezes 10 a menos 4 milímetros devido a essa força axial, né? Essa diminuição do diâmetro. Beleza, galera? Beleza, então partindo para o próximo exercício que eu quero fazer com vocês, é o 3.31. Fala o seguinte: a figura mostra o diagrama tensão-deformação de cisalhamento para o aço liga. Se um parafuso de 6 mm de diâmetro feito desse material for utilizado em uma junta sobreposta, determine o módulo de elasticidade E e a força P exigida para provocar um escoamento do material. Ele me deu aqui que o coeficiente de Poisson é 0,3. Ele me deu o diagrama desse aço de tensão cisalhante, deformação cisalhante radiano. Então eu sei que o meu limite elástico no máximo aqui é de 350 megapascal, vai ter uma deformação de 0,04 radianos. Está tendo uma força em cada ponta aqui P, e essa força vai ser uma força cisalhante, né, uma força cortante aqui. Então a primeira coisa é calcular qual a tensão cisalhante. A tensão é força sobre a área, então a força sobre πd ao quadrado sobre 4. Só que no caso, na verdade, calcular a força, porque a tensão eu tenho. Eu quero calcular qual a força, que ele pede, na verdade, é força. A tensão eu tenho, que é o quê? A tensão de cisalhamento, máxima aqui no meu regime elástico. Então eu vou isolar P.
passando πd ao quadrado sobre 4 para o outro lado, eu vou falar que P é igual a πd ao quadrado sobre 4 vezes a tensão. Então eu sei que P é igual a π vezes 0,006 ao quadrado, que ele falou para mim que era 6 milímetros de diâmetro do parafuso, ao quadrado dividido por 4 vezes 350 megapascal, ou 350 vezes 10 a sexta. Calculando isso, eu sei que a força que atua nessa força de cisalhamento aqui é de 9,896 kN. Beleza? Então tá, eu achei a força, mas eu quero achar também o módulo de elasticidade. Então eu sei que para poder achar o módulo de elasticidade, eu consigo de cara aqui calcular pelo menos o módulo de elasticidade cisalhante, porque eu tenho tensão e tenho deformação pelo gráfico. Então eu sei que dentro do regime elástico a gente viu que eu consigo calcular a tensão cisalhante do limite de proporcionalidade, eu consigo calcular o meu módulo de elasticidade cisalhante, que é a tensão no limite de proporcionalidade sobre a deformação nesse mesmo limite. Então vai ser 350 vezes 10 a sexta sobre 0,04. Então eu vou ter que o G é de 87,5 gigapascal. Tendo G, tendo Ni, ou seja, tendo o módulo de elasticidade do cisalhamento, tendo coeficiente de Poisson, a gente consegue achar o E. Né? Por essa fórmula aqui que a gente aprendeu nessa aula anterior. Né? G é igual a E dividido por 2, 1 mais Ni. Como eu quero o E, eu vou passar tudo isso aqui que está dividindo multiplicando para cá. Então vai ser E é igual a 2 que multiplica 1 mais Ni vezes G. Substituindo os valores, eu sei que E é igual a 2 que multiplica 1 mais o Ni, que é 0,3, vezes o G, 87,5 vezes 10 a nona. Então eu sei que o módulo de elasticidade desse aço é de 227,5 gigapascal. Beleza, galera? Então tá bom. Vamos para o próximo aqui, o 3.32. As sapatas do freio do pneu de uma bicicleta são feitas de borracha. Se uma força de atrito de 50 newtons for aplicada de cada lado dos pneus, determine a deformação por cisalhamento média da borracha. As dimensões das seções transversais de cada sapata são de 20 mm e 50 mm. Então eu tenho 50 mm aqui, né? e 20, que é 10 de cada lado, né, da sapata. Ele me deu o módulo de elasticidade ao cisalhamento, 0,20 megapascal. E beleza, então é fácil. Então eu sei que eu tenho uma força cisalhante atuando aqui, né, perpendicular aqui ou paralela à roda. Então eu sei que tensão cisalhante é o esforço cortante, a força cisalhante sobre a área. Então a área, eu vou botar a área do cilindro, só que eu vou botar as duas áreas, porque tem dois pontos onde que o pneu atua. Então vai ser 50 newtons dividido por 50 vezes 20, porque é 20, 10 de cada lado aqui. Então vai ser o que? 50 kPa. E pela lei de Hooke, eu sei que tensão cisalhamento é o módulo de elasticidade ao cisalhamento vezes a deformação. Só que no caso aqui, como eu quero saber a deformação, então eu vou isolar a deformação. Então, deformação é a tensão do cisalhamento sobre o módulo de elasticidade ao cisalhamento. Então a tensão eu sei que é 50 vezes 10 ao cubo sobre o módulo de elasticidade, 0,20 megapascal, 0,20 vezes 10 a sexta. Então a minha deformação, né, vai ser de 0,250 radianos, que vai acontecer nessa roda aqui. Beleza, galera? Então tá bom. O próximo exercício é o 3.34. O bloco de borracha é submetido a um alongamento de 0,75 milímetros ao longo do eixo X, e as suas faces verticais sofrem uma inclinação de 89,3 graus. Determine deformação em X, deformação em Y e deformação
cisalhante angular XY. Considere o coeficiente de Poisson de 0,5 da borracha. Beleza. Então tá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é já calcular de cara a minha deformação em X. Então a deformação em X é a variação do comprimento, de quanto variou, sobre o comprimento inicial. Então, ele variou em X 0,75, né? Ele falou lá que houve uma variação do alongamento 0,75, né? E a comprimento inicial era de 100. O próprio exercício já deu lá. O bloco de borracha é submetido a um alongamento de 0,75. Então, se ele alongou 0,75, o comprimento inicial do X era 100, então a deformação dele é fácil de achar. Vai ser 0,00750 milímetros por milímetro. Tendo a deformação do X, tendo o coeficiente de Poisson, você acha a deformação de Y, né? O coeficiente de Poisson é menos a deformação lateral sobre a longitudinal. A lateral é do Y, a longitudinal é do X. Como eu quero a deformação em Y, eu vou isolar ele. Vou jogar o EX para o outro lado. Então vai ser deformação em Y, vai ser menos coeficiente de Poisson vezes de B vezes a deformação longitudinal. Então deformação lateral vai ser menos meio vezes 0,00750. Deformação lateral vai ser menos 0,00375 milímetros por milímetro. Beleza? Tá bom. Então agora eu tenho que encontrar a minha deformação angular. Eu sei o que é o seguinte, que eu tinha anteriormente de ter havido a deformação angular, ele tinha aqui um ângulo de 90 graus. Era um retângulo, né? Tinha um ângulo de 90 graus. E o que acontece? Ele tinha um ângulo de 90 graus e diminuiu para um valor X, para 89. Ele diminuiu de 89,3 graus. Só que eu tenho que fazer isso em radianos. Tem uma formulinha da trigonometria, a gente aprende até lá na sétima série, se eu não me engano, de oitava série, que é essa formulazinha aqui. Então eu sei que eu tinha 90 graus, π sobre 2, e diminuir de 89,3. Só que eu não posso diminuir 89,3, não posso diminuir radiano com graus, centígrados. Então, eu tenho que fazer o quê? Diminuir isso de um valor de radiano. Como que eu transformo 89,3 em radiano? A fórmula é essa, π sobre 180 vezes o ângulo radiano que você quer calcular. Se eu quisesse calcular, transformar 1 grau em radiano, π sobre 180 vezes 1. Desculpa. Se eu quisesse fazer 2 graus, π sobre 180 sobre 2, vezes 2 graus. Essa é a fórmula, essa parte de π sobre 180 vezes o θ. Então, na verdade, eu vou diminuir π sobre 2, que é 90, do valor em radiano transformado de 89,3. Então vai ser π sobre 2 menos π sobre 180 vezes 89,3. Ou seja, só diminui o valor do outro. E aí você vai saber qual vai ser a deformação. Então ele deformou 0,0122 radianos. É só você bater isso aqui na calculadora. 3,14 vezes 2 menos 3,14 dividido por 180 vezes 89,3. Você encontra. Então a deformação é a diferença do ângulo que tinha antes para o ângulo que ficou depois, né? Ok, galera? Então era esses exercícios que eu queria fazer para vocês. Qualquer coisa vocês mostram dúvida lá no Google Classroom, e bons estudos.